Bom, o vídeo de hoje ele diz respeito ao trabalho de sistemas gráficos feito por Arthur Bubbles, Arthur Flores e Gabriel Martins. O código em si ele foi feito utilizando majoritariamente as bibliotecas Pygame e OpenGL, principalmente no que diz respeito ao carregamento do modelo 3D em si e aplicação das cores, da luminosidade e dos N fatores que em si vão ser exemplificados ao longo do trabalho. Todos os requisitos presentes na parte da aplicação foram devidamente concluídos nesse trabalho, incluindo até de certa forma parte da rasterização, que também vai ser exemplificada a aplicação em si ao final do trabalho, onde ela está inserida, né? Aí, inicialmente, vale destacar que os dois arquivos principais dizem respeito a main, que basicamente é onde é feito o carregamento e aplicação das é, movimentações em si, modelo de iluminação também, e a biblioteca Object Loader, que foi um código que a gente montou para poder carregar o modelo 3D já que a gente utilizou do Blender, né, que a gente tinha feito do logo da FURG. E para conseguir carregar esse logo em si e posteriormente a gente aplicar transformações e N coisas que a gente precisasse. Então, as explicações em si vão dar um foco mais especificamente, primeiro, a pasta da biblioteca Object Loader, né? E posteriormente a main.py. Então, basicamente, a gente tem no nosso código a gente tem mais ou menos cinco métodos, tirando, considerando o init também. A gente vai ter o método load texture, que vai carregar a textura a partir de um arquivo de imagem bem básico usando o Pygame, converte a imagem na string, numa string RGBA, e gera uma textura usando do OpenGL ali, usando o GL Textures e vai configurar ela com os parâmetros e o formato. E no final vai retornar o ID da textura gerada, basicamente. A gente tem o Load Material, que é basicamente bem parecido com o Load Texture. Vai carregar as informações do material de um arquivo MTL, de acordo com o modelo, e vai retornar o dicionário, que vai conter o material e as propriedades. A gente vai ter o init, que é bem básico, é só realmente a inicialização das coisas que a gente vai usar. Vai iniciar as listas dos vértices, das coordenadas de textura, das faces do objeto. Vai carregar o modelo a partir de um ponto object também. Vai ler as informações do modelo. Vai chamar o load material para carregar as informações do material. E vai chamar o generate para gerar uma lista do OpenGL se o generation init for verdadeiro. E tem o box também, o outro método que é o box, que vai calcular as coordenadas de uma caixa, que vai delimitar mais ou menos o objeto. Vai ser o par de pontos que vai representar os limites do objeto no espaço 3D. E vai ter o generate, por último, que vai gerar uma lista de exibição do OpenGL que vai ter as chamadas necessárias para renderizar o objeto em si, que é ah, que vai basicamente configurar o modo de renderizar ele, as texturas, as cores, e de acordo com o ponto object, e vai fazer as informações principais, que é usar a lista de exibição, que vai otimizar o processo de renderização. E tem mais dois métodos que eu acabei não citando, vou citar agora, que é o render, é, bem mais simples, né? Só vai renderizar o objeto. E o método free que vai liberar a lista de exibição do objeto. Bem básico. Então, quanto ao código principal, em um código em Python que vai utilizar as bibliotecas Pygame e OpenGL para criar uma aplicação gráfica interativa que carrega um modelo através de um arquivo OBJ, um arquivo Object, e aplicar certas transformadas, as transformadas de rotação, translação e escala, a esse modelo e vai renderizar o resultado em uma janela. Então, as principais
partes do código são então a configuração de luzes, que é o setLight, que ativa a iluminação do OpenGL e 4 fontes de luz, ativa o material colorido, define as propriedades do modelo e de iluminação e configura as posições e características dessas 4 luzes nas diferentes posições dentro do espaço. Essa iluminação implementada ela segue o modelo de Phong e leva em consideração a reflexão difusa, especular e a iluminação do ambiente. Então, quanto à configuração específica do Phong no código, então ele configura propriedades específicas desse modelo de iluminação, como a cor especular, que aí tem o nome das variáveis GL especular e o coeficiente de brilho, GL shininess, e a função GL material FV, ela é usada para definir as propriedades do material, especificando qual é a face, né, se é frontal ou traseira, e o tipo de propriedade, nesse caso, se é GL especular ou GL shininess. E, além disso, essas luzes configuradas, que é o GL Light 0 e GL Light 3, também possuem esses componentes especulares. Quanto à ativação de luzes de material colorido, nós temos 4 fontes de luz que já foram comentadas antes: GL Light a GL Light 3, GL Light 0 a GL Light 3, e são essas que são ativadas, são as fontes de luz. E quanto à iluminação colorida, que tem no material, ela é ativada usando GL Color Material. E essas faces frontal e traseira elas são configuradas para receber componentes ambiente difusa. Também temos a parte da inicialização do Pygame e do OpenGL. Então o Pygame é iniciado e ele vai definir o modo da janela usando o OpenGL. Depois tem a configuração de perspectiva e a posição inicial da câmera, que vai ser configurado usando o Glue Perspective e GL Translatef. Depois você tem a questão do carregamento do modelo 3D, que vai usar uma classe chamada Object, do módulo Object Loader, para carregar um modelo 3D a partir daquele arquivo OBJ. Essa classe Object ela é responsável para carregar e renderizar esses objetos, conforme foi discutido anteriormente. Também tem a questão do controle de entrada e das transformadas. Então, define essas variáveis de controle de entrada para ajustar a velocidade de rotação, translação e escala. Nós temos essa definição dentro do código. E também a definição da função Apply Transformations, que realiza essas transformações com base nas teclas que são pressionadas. Então, incluindo as translações no eixo X, Y e Z, a rotação em torno do eixo Y e o escalonamento uniforme. E nós também temos a parte do loop principal, que responde aos eventos do Pygame e executa certas operações em cada iteração. Por exemplo, ela limpa o buffer de cores e o buffer de profundidade, ela aplica as transformadas ao modelo com base nas teclas que são pressionadas, renderiza o modelo chamando os métodos de render da classe Object, também faz a atualização da janela, espera 10 milissegundos antes de continuar o loop, com o intuito de limitar a taxa de quadros para obter uma movimentação mais aproveitável, mais bonita. E o resultado, então, é a aplicação que nós temos, uma aplicação interativa onde os usuários eles podem controlar a posição, a rotação e a escala de um modelo 3D. E as luzes configuradas anteriormente, elas contribuem para a iluminação do modelo durante essa renderização. O loop principal continua até que o usuário feche a janela. Bom, com relação à rasterização presente dentro do trabalho, ela é majoritariamente abstraída por algumas funções próprias do OpenGL, como a GL-Begin, a GL-Vertex3FV, a GL-End e a GL-CallList, né? No que diz respeito a GL-Begin e a GL-End, a GL-Begin ela marca o início da especificação de um primitivo gráfico, né? Como um triângulo, linho, ponto, etc. A GL-End ela marca o fim da descrição desse primitivo. Então, entre esses dois comandos, é especificado os vértices que compõem o primitivo usando as funções com o glvertex3fv. A glvertex 3fv ela especifica as coordenadas de um vértice no espaço 3D. E os vértices fornecidos entre glbegin e glend definem os pontos que formam o primitivo gráfico. Então, após a definição dos vértices, o OpenGL ele realiza a rasterização convertendo os vértices 3D em fragmentos ou pixels na tela. E para os primitivos como triângulos,
O processo envolve interpolar valores entre os vértices para determinar a cor de cada pixel dentro do primitivo, né? A GL Call List, também é uma função citada anteriormente, ela chama uma lista de exibição do OpenGL, que é uma sequência de comandos pré-definidos. E a lista de exibição ela pode incluir comandos relacionados à rasterização, como a definição de primitivos e configurações gráficas. E o uso de listas de exibição otimiza o processo, armazenando comandos gráficos pré-definidos que podem ser reutilizados, reduzindo a sobrecarga de chamadas repetitivas. Em síntese, a GLBegin e End são usados para delimitar a descrição dos primitivos gráficos. A GLVertex 3F especifica os vértices desses primitivos, e a GLCallList ela otimiza a rasterização ao chamar as listas pré-definidas. E essas funções elas trabalham juntas para criar efetivamente a representação visual dos objetos 3D na tela. Vale também destacar, no início do código, na parte da Object Loader, na Load Texture, com o intuito de aplicar uma suavização dos polígonos em si, foram utilizadas essas funções próprias também do OpenGL, como a GL Enable, que tem a GL Line Smooth, que ela vai ter a principal função ativar a suavização das linhas, né? E quando ativado, o OpenGL vai aplicar técnicas de anti-aliasing as bordas das linhas desenhadas, e o que resulta em uma transição mais suave entre as linhas e o fundo, né? E a GL Enable GL Polygon Smooth, que, bom, é basicamente a mesma ideia, só que aplicado anteriormente foi a linhas, agora a polígonos em si, que vão evidentemente trazer uma melhor experiência em si na visualização do modelo 3D.